Olá, pessoal, para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio aqui do nosso podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta de UTI, e você pode conversar comigo lá no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos você nos encontra aqui no podcast, então você pode assistir no YouTube, escutar e assistir no Spotify. Você também pode nos encontrar juntos no Instagram, no @UTI Informação. Se você não nos segue por lá, por favor, nos siga por lá também. Lá também tem o nosso Linktree, se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, que vai além do podcast, né? O podcast é uma janela, uma porta de entrada, não sei, pode usar qualquer uma dessas figuras. Um braço, um segmento. Né? Um segmento, ó, ficou chique esse. Mas a verdade é que a gente tem vários outros trabalhos, né? Então, incluindo alguns cursos que você pode encontrar lá no Linktree. O curso mais novo que está lá, não que os outros sejam velhos, né? Todos os cursos estão super atualizados, mas o último que a gente colocou lá é o curso de desmame. Então, dá uma olhada lá, tá um curso super legal, super prático, e como todos os outros. Né? E também lá tem a nossa comunidade, onde você pode se inscrever para receber e-mail uma vez por mês de um conteúdo legal, e também tem o Apoie-se. A gente sempre agradece aqui aos nossos apoiadores, né? São aquelas pessoas que estão mais próximos de nós, ajudando, né? Com uma quantia que para a gente é muito importante, né? Para manter o nosso podcast aqui funcionando. Se você não conhece o Apoie-se, vai até lá, vai conhecer, né? Às vezes uma quantia baixa, você já consegue ajudar bastante a gente aqui e recebe um material super completo a cada mês de todos os assuntos que a gente falou aqui, fora sempre a gente coloca alguma coisinha a mais ali, né? Então vamos lá, hoje a gente trouxe um novo assunto aqui para conversar, né? Para fazer mais um episódio. Eu, particularmente, assim, é um assunto que eu gosto bastante, sabe, Sancler? Eu gosto bastante de falar, gosto bastante de discutir com os alunos. Eu gosto quando eu tenho a oportunidade de, não me entendam mal, né? Porque isso não é legal para os pacientes, mas quando acontece, ou quando eu tenho ali, né, no meu campo de visão que isso pode acontecer, é um paciente que eu gosto de pegar para mim, eu gosto de vê-lo, acho que eu atendo bem esse tipo de paciente, acho que eu tenho uma boa bagagem teórica de como abordar e prática, né? Mas assim, acho que eu conheço bem a teoria do assunto, então acho que isso me ajuda bastante. E principalmente eu acho que é um assunto pouco falado e pouco abordado por nós, assim, fisioterapeutas, né? E que impacta, assim, absurdamente no nosso atendimento e que nós temos um papel crucial, né, para esses pacientes. A gente está falando de delírio. Então, hoje a gente vai falar sobre delírio e exercício na unidade de terapia intensiva, no contexto hospitalar. Então, acho que é um assunto muito importante da gente falar, porque eu acho que as pessoas dão pouca importância, sabe, para as especificidades disso. E se você olhar para a literatura, poxa vida, está sempre falando de delírio e exercício junto. E na prática parece que a gente não acopla tanto esses temas, né? É bem interessante, Débora, o assunto, e eu acho que fica sendo uma coisa meio que oculta, porque talvez a gente não esteja habituado a avaliar, monitorar e fazer as intervenções adequadas para o delírio. Então, acaba que a gente deixa passar isso como se fosse algo que não merecesse a preocupação que merece. E, no final das contas, acho que a gente usa muito isso nas introduções dos trabalhos, né, voltados para a reabilitação, que, com o passar do tempo, a gente aumentou a sobrevida, aumentou as consequências decorrentes da internação na UTI. Mas isso já está ficando um pouco para o passado mesmo, e não cabe mais esse olhar de que eu penso na sobrevida e não penso depois, apesar de ser uma característica do nosso serviço, da nossa profissão e da nossa especialidade, né? Eu estou ali, eu atendo o paciente, ele vai embora e eu não sei qual o desdobramento que ele tem disso, eu não sei o que acontece depois.
Mas se você começar a fazer uma pequena reflexão e entender que o que acontece dentro da UTI vai ter um impacto significativo para os pacientes nos desfechos clínicos lá dentro, mas principalmente para o depois, você começa a assumir uma responsabilidade e falar assim, caramba, eu tenho que mudar minha maneira de agir, porque tudo que eu faço eu deixo de fazer enquanto esse paciente está internado e que pode favorecer um delírio, vai me trazer consequências físicas, cognitivas, sociais, emocionais para o paciente, para o familiar, para a sociedade, há muito tempo depois da UTI, da internação na UTI. Então, eu acho que é crucial a gente falar, e sabe por outro motivo que eu acho que é crucial, Débora, a gente vai discutir um pouco sobre isso aqui hoje, a gente vai falar sobre o papel do exercício no delírio e algumas outras medidas. A gente já falou num episódio muito bacana aqui, lá no começo da história do podcast, a gente conversou com o Rodrigo Rodrigues, né, lá de Alagoas, e ele falou muito sobre o delírio, sobre as ações que a gente pode fazer quanto profissional de saúde dentro da UTI para melhorar. É que muitas vezes o combate do delírio, ele não demanda de intervenções extremamente complexas, difíceis e cheias de recursos para serem implementadas, não. Só que ele demanda de uma mudança de comportamento do profissional. Então, eu acho que cabe a gente discutir hoje para o fisioterapeuta qual é essa mudança de comportamento, e a ferramenta a gente já deu aqui no título, que é o exercício, mas a mudança de comportamento, a nossa visão de como o delírio existe, como existem fatores de risco e como o exercício é ferramenta crucial, como você disse, para poder tratar esse tipo de paciente, né? Eu gosto sim, a gente tem várias definições, né, para o que é o delírio, o distúrbio neurológico, etc. Não sei se a gente precisa entrar nisso, mas só para contextualizar o pessoal, eu gosto de uma interpretação do delírio que é assim, o delírio é uma realidade paralela que o paciente acaba por viver naquele momento e que mesmo depois da cura da doença crítica, aquela realidade continua sendo verídica para ele. Então, o delírio é algo que, para você que está na UTI quanto profissional, você fala, esse paciente está delirando mesmo, ele está vendo aqui que está entrando um bicho, que está tentando matar ele, a gente está aqui só tentando ajudar, ok. Só que quando ele melhora, na cabeça dele, na memória dele, aquela realidade paralela, que geralmente é violenta, é ruim, é negativa, ela continua a existir para o resto da vida. E daí vem o estresse pós-traumático que esses pacientes apresentam. Então, eu acho que combater o delírio é você dar uma oportunidade ao paciente de ter um cuidado digno e de que ter uma sobrevida sem o trauma que o delírio pode causar. Ele é muito maior, eu acho, do que o trauma especificamente físico, de lesão e etc., que a internação causa. Vou aproveitar aqui só a sua fala para convidar as pessoas a revisitarem, reverem ou verem, né? Para quem segue a gente há menos tempo, a gente não vai ficar falando aqui de delírio propriamente dito, porque a ideia do episódio é falar sobre delírio e exercício, né? Então, mas assim, pensando em delírio, né, a gente poderia falar quais são os tipos, qual a fisiopatologia, quais são os fatores de risco, quais são os tratamentos não farmacológicos, né? Só que tudo isso a gente já falou nesse episódio, né, que tá uma aula sobre delírio com o Rodrigo. Foi lá no começo, né, Sancler? Não sei se episódio é o episódio 7. 3. 7. 7. Episódio número 7. Esse então, é o 157. Então volta 150 episódios. Volta lá e olha e assiste, porque lá o Rodrigo explicou bem direitinho, assim, delírio, os 3 tipos de delírio, enfim. E eu acho que é um conteúdo base fundamental para quem trabalha em UTI. Eu sempre falo isso, sabe? Eu vou dar aula, me pedem para dar aula sobre UTI, enfim, e eu sempre falo, gente, não dá para trabalhar numa UTI sem saber o que é delírio, quais são os tipos de delírio, né? Porque senão a gente come bola. E a outra coisa são os relatos que a gente tem também em episódios aqui de alguns pacientes, né? A gente tem do Rafa, né? A gente tem do Gui, né? Que é emblemático, assim, para mim, é um dos melhores relatos ali que tem, né? Ele contando que achava que a pessoa ia colocar um remédio, né? Para matá-lo, enfim. E a gente tem a Ana Flávia, né, que a gente até trouxe ela aqui, falamos do livro, né, que ela escreveu sobre isso, então vale a pena escutar do próprio paciente para ver se a gente se convence de uma vez por todas que isso é um problema e que a gente precisa entender sobre isso. Porém, contudo, Posso fazer deixa eu dar uma outra dica também,
Deixa eu dar uma dica, então, já que a gente vou antecipar as dicas, né? As dicas estão ao contrário. A Kelly Dayton, a enfermeira que tem um podcast lá nos Estados Unidos, que é o Wake and Walk in ICU. Eu lembro que uma vez tem um Dia Mundial de Combate ao Delírio. Eu não vou lembrar agora o nome, eu sei que é em março. E aí ela postou um vídeo uma vez de vários pacientes. É Delirium World Day. Isso. E aí tem um vídeo que são vários pacientes sobreviventes de UTI contando qual é a história que eles viveram na UTI. Que para a gente, isso é delírio, mas para eles foi a história que eles viveram. Para mim, aquele vídeo, eu confesso, nos meus 21 anos de fisioterapia na UTI, aquele vídeo ele é muito marcante, porque ele me fez parar e me atentar mais ainda para isso. Tá? Então, depois a gente até bota isso na internet também. Só mais uma dica aí a respeito do assunto. Tá. Mas a gente quer se propor hoje a falar sobre propriamente o exercício, né? O exercício é considerado um dos tratamentos não farmacológicos, né? Para o delírio. E aí a gente quer falar um pouquinho sobre essa questão, né? Essa relação aí entre delírio e exercício. E eu queria começar contextualizando de onde veio essa ideia, né? De que a princípio de onde veio a primeira hipótese, digamos assim, né, desse relacionamento entre essas duas coisas. E aí a gente tem aquele estudo, que eu não gosto de falar o nome dele, mas do Schwartz, enfim. Schwenker. Eu acho que é aquele Schwenker. Estudo, né, que é um estudo emblemático para a gente, né, o que saiu na Lancet em 2000 e... Você tem aí 9. Fácil? Peraí. 2009. 2009. Que saiu em 2009 e foi o primeiro ensaio clínico randomizado, robusto, bem feito, sobre programas de reabilitação na UTI, né? Sobre um protocolo ali de reabilitação. E aí, o que foi muito interessante, né? Que um dia, quem sabe, a gente pergunte para ele aqui, né? Pessoalmente. Mas o fato é que, no meio de vários desfechos, né? Que eram o Bartel, porcentagem de paciente que saiu independente, porcentagem de saiu independente, força, enfim. Ele colocou o delírio lá no meio. Né? Não era algo que se falava, né? Mal se falava sobre reabilitação. Exato. E quem dirá sobre o delírio. Exatamente, por isso que eu falei, quem sabe um dia a gente pergunta para ele e a gente traga a resposta aqui, mas por quê? O fato é que ele colocou o delírio ali no meio, uma coisa que não se falava, né? Que nunca tinha sido apresentada em nenhum trabalho. E não é que ele encontrou uma diferença significativa entre os dois grupos para esse desfecho. Então, esse foi o primeiro artigo que acendeu essa luz, porque talvez por um acaso, não sei, né? Ele hipotetizou e acertou, né? Mirou ali no alvo e deu certo. O delírio veio diferente entre o grupo que tinha feito a reabilitação precoce e o grupo que não tinha feito. Então, esse artigo ele é bem importante para a gente por causa disso, porque ele deu esse start, né? Depois, falando cientificamente, né? Depois disso, o delírio, o exercício passou a ser ali, então, a gente acha que precisa colocar o exercício dentro do contexto do delírio. Aí foi quando começou a surgir também a história dos bundles, né? Do bundle, do ABCD, e aí 2010, entrou o E ali. 2011, 12 ali, né? Isso, aí entra o E junto, né, com tudo isso, e aí começam a sair vários artigos mostrando, né, que quando você tem esse conjunto de ações, ou seja, quando você implementa o exercício, você melhora o desfecho de delírio, né? Então a gente começou a ter validação disso dentro desse contexto desses artigos com o bundle em ação, assim. E aí, depois disso, vieram alguns, então, artigos mais específicos de delírio, exercício, terapia ocupacional, enfim. E aí, o que a gente tem hoje são algumas boas revisões, né? Falando sobre o efeito de intervenção. Então, a gente tem revisões mais amplas, né? Falando do efeito não, de estratégias gerais, não farmacológicas, de intervenções não farmacológicas. E aí, quando você tem uma bem bonitinha, que aí depois ele separa cada uma dessas intervenções, né? Não farmacológicas. Então, para quem não sabe quais são todas elas, as possibilidades está lá naquele episódio que a gente comentou. Mas aí, quando ele separa para fazer a análise, o exercício dá resultado positivo, né? Dentro dessa revisão sistemática, né?
E aí a gente tem, acho que pelo menos mais umas 2 ou 3 revisões também sistemáticas, falando sobre, então, a prevenção do delírio pela reabilitação precoce, né, pela mobilização precoce, e a redução da duração do delírio. Uma outra revisão fala a respeito de, talvez, não prevenir, mas diminuir a duração, né? Então, assim, a gente ainda está fechando isso, mas a maioria tende a mostrar tanto uma redução de tempo de delírio, quanto efetivamente uma prevenção do delírio através da reabilitação precoce, da mobilização precoce. Né? Excelente. E isso tem a ver porque, como lá dentro da fisiopatologia, né, do delírio, a gente tem um desarranjo das informações cerebrais. A partir do momento que eu coloco esse paciente mais acordado e em movimento, que é o nosso papel com o exercício, eu consigo trazer os órgãos e o corpo do paciente para uma situação de alerta e de realidade próxima do que a gente tem no nosso dia a dia. Então, seria um princípio muito básico, que é assim, é bem simplista o que eu vou falar, mas eu acho que traduz especificamente, o nosso corpo ele é feito para estar em movimento. O corpo do ser humano não é feito para estar em repouso, apesar de às vezes a gente desejar isso, né, em alguns momentos. Mas o nosso corpo é feito para estar em, né, alguns momentos, assim, a gente fala, poxa, eu queria, agora. mas tipo agora, mas o corpo da gente é feito para estar em movimento. Então, é um princípio, é uma razoabilidade teórica muito interessante, que se eu deixo de dar movimento para o corpo, vai haver um desarranjo nas conexões neurais, exatamente porque você não está com o seu corpo fazendo aquilo. E as outras medidas também, luz do dia, conhecimento, saber, noção de tempo, espaço, mas o movimento ele é vital para isso. Então, dentro do bundle está como o ED, Early Mobilization, e é interessante a gente falar aqui, a gente tem um episódio recente que a gente falou sobre mobilização ou reabilitação, e não é que a reabilitação é que previne e tem o potencial de reduzir o tempo de delírio. A mobilização tem isso, mas é óbvio que quando eu, fisioterapeuta, insiro um programa de reabilitação, eu aumento os níveis de mobilidade do meu paciente. É improvável que você tenha uma UTI que se mobiliza muito e reabilita pouco. Se a UTI mobiliza muito, com certeza ela reabilita muito também. Então, o papel disso, e a gente não precisa nem entrar aqui em dose, prescrição e etc., mas é que os pacientes precisam mais rapidamente estar em movimento. E aí é legal rapidamente, né, Débora? A gente tem evidências científicas mostrando que já passou-se o tempo onde a gente demorava muito para iniciar as intervenções de mobilização nos nossos pacientes, 4 dias, 5 dias. Eu lembro que a gente fez um episódio de Qual é a Evidência, com um trabalho de um grupo japonês que comparou indivíduos começando a reabilitação após 4 dias e outros com menos de 4 dias, e que os efeitos pós-alta eram muito melhores em quem começou com menos de 3 dias. Então, hoje, a gente já vem caminhando para esse início dessa mobilização para esses pacientes, para buscar a prevenção do delírio, e algo em torno de 24 a 48 horas, segundo a evidência científica. Então, reforça que é uma mobilização, de preferência associada a um programa de reabilitação e que seja o mais precoce possível dentro da estabilidade. E aí entra um outro papel que o exercício também tem. A partir do momento que você é fisioterapeuta, você tem intervenções, você tem uma assistência, você está dentro de uma equipe que prioriza esse tipo de coisa, ainda há um efeito indireto em outras características que levam ao delírio, né, Débora? Se eu mobilizo mais cedo meus pacientes, quer dizer que a minha UTI tem uma consciência de que precisa menos de sedação para os meus pacientes. A minha UTI tem consciência que esses pacientes precisam ficar mais acordados. A minha equipe de físio tem consciência que eu tenho que correr para tirar logo esse paciente do ventilador. Então, o exercício, ele caminha junto de outras intervenções farmacológicas ou não farmacológicas que auxiliam na prevenção e na duração do delírio. E uma coisa que eu acho... Você quer falar alguma coisa sobre isso? Depois eu ia falar uma outra... quero. Se você for trocar... Não, pode deixa falar, eu só pode falar falar. Eu ia meio que mudar um pouquinho o rumo. Não sei se eu vou mudar também, mas enfim. Se eu mudar, a gente volta de novo depois. Manda. Mas é só porque você estava falando isso, né? Eu acho importante a gente enfatizar que quando a gente pensa assim, no papel da fisioterapia, né? Nós, como fisioterapeutas, o que a gente consegue trabalhar pensando em prevenção, diminuição de delírio, o exercício ele é um ponto, né? Então, assim, você falou das estratégias não farmacológicas, que é da equipe toda, né?
E aí, a mobilização, enfim, o exercício, né, puxando um pouco mais para a gente, mas também um pouco da equipe como um todo na mobilidade. Mas a gente tem mais 3 pontos que eu acho que são legais a gente falar como fisioterapeutas, que a gente tem uma ação direta dentro do que a gente tem na literatura de fatores modificáveis para o desenvolvimento do delírio. Né? Então, de novo, a gente tem na literatura alguns fatores modificáveis para o desenvolvimento de delírio, né? E aí tem 3 que a gente atua diretamente, né? Então, a gente está falando aqui de dor, né? Então, nós como fisioterapeutas, a gente tem como manejador também, e isso está diretamente relacionado ao delírio, né? Ventilação mecânica prolongada, então a gente como fisioterapeuta tem como ter estratégias, plano de ação, protocolos para diminuir o tempo de ventilação, e o imobilismo, né? Que hoje especificamente a gente escolheu falar dele. Mas eu acho que eu só queria abrir esse parênteses para lembrar que assim tem pelo menos esses 3 pilares diretos para a fisioterapia para trabalhar quando a gente fala em delírio. Fora, então, todo o resto, né? Que entra nessas estratégias não farmacológicas que a gente entra como todo mundo entra. Eu só queria comentar Exato. isso. Não, e tem a ver com o que eu ia colocar, Débora. Eu ia colocar que, assim, a partir do momento que você é um profissional responsável pela mobilização e reabilitação, isso te aproxima do paciente. A gente sabe que a nossa especialidade, quando ela oferece mobilização, ela é uma profissão que está próxima, que está conectada ao paciente. E o delírio, basicamente, a identificação e o manejo do delírio precisa dessa proximidade. Então, você, quanto fisioterapeuta, enquanto você promove mobilização, você tem uma possibilidade de estar avaliando diretamente a presença do delírio no seu paciente, talvez como outros profissionais não consigam ter, porque vão lá e fazem uma avaliação pontual e vão embora. Eu não estou falando que essa avaliação não seja necessária. A gente tem cama ICU, tem a escala de delírio da UTI, esqueci o nome dela agora, a gente tem outras ferramentas para isso. Só que você está ali, talvez durante 30, 40 minutos, fazendo um programa de mobilização com o seu paciente, você tem uma possibilidade de perceber as nuances, as especificidades muito maior do seu paciente. E se você for aquele fisioterapeuta que ainda envolve a família durante o seu atendimento, aí que você vai conseguir chegar nisso mesmo, sabe, Débora? A mobilização, ela é a intervenção que ajuda e, ao mesmo tempo, eu acredito que ela é a possibilidade de você estar mais próximo, monitorizando melhor a presença, o surgimento, o desenvolvimento do delírio, o agravamento do delírio numa pessoa. Eu acho que isso é uma coisa que conta muito a favor, porque ela te coloca nesse patamar de proximidade. Isso mesmo. Então, acho que é isso. Por isso que eu falei, né, que eu gosto muito desse assunto, porque eu acho que a gente entra em todos os momentos, né, no momento de avaliação, no momento de sinal de alerta, né, que às vezes não é uma avaliação tão direta, mas indireta para sinal de alerta, no momento de prevenção, de tratamento. Então, acho que é um assunto muito importante, né. Mas falando especificamente, né, voltando aqui para o exercício, né, e falando dele especificamente, uma coisa também que eu acho interessante é a gente pensar em algumas hipóteses, né, que tem na literatura e que alguns autores trazem de como que o exercício ele então traz esses benefícios, né, para esses pacientes em delírio, né? E aí tem algumas coisas assim que são sugestões, né, na literatura. Então, eu queria falar só algumas, né? Então, talvez os mecanismos possíveis aí linkados a exercício e delírio, entre eles estejam o fato de quando a gente mobiliza esse paciente, né? A gente gera ali uma estimulação sensório-motora, né? E essa estimulação mantém uma integração, né, importante ali, como você disse naquele momento, né, do corpo como um todo, então uma integração neuromuscular e sensorial. Quando a gente mobiliza esses pacientes, normalmente a gente expande o campo, né, desses pacientes, então aquela privação ambiental que existe, né, só na cama, né, com colchão, num espaço restrito, com movimentação restrita, ela deixa de existir. Então, você consegue reinserir esse paciente num ambiente maior, né, com mais estímulos, enfim. Tem alguns lugares que fala sobre perfusão e oxigenação cerebral, né, que você consegue melhorar a hemodinâmica, a oxigenação. Melhorar o fluxo, né?
O fluxo, Tem alguns lugares que fala sobre modulação da neuroinflamação, né? Que talvez reduza aí marcadores inflamatórios, né? E essa coisa do pró e anti-inflamatório. E tem uma outra coisa legal, que é a regulação do ciclo sono-vigília, né? Que a gente consegue favorecer isso com o exercício, né? E aí você favorecendo esse ciclo circadiano, esse paciente, né, que é uma característica, às vezes, importante para eles, que é trocar o dia pela noite, enfim, com o exercício talvez a gente consiga favorecer esse ciclo circadiano, né, e aí talvez diminuir aí o risco de delírio para esses pacientes, né. Aquela história, né? Faça exercício que você vai ver que seu paciente ele vai ter uma qualidade do sono melhor. Isso serve para fora da UTI, como serve para dentro da UTI. Então, aquele paciente que às vezes está passando a noite inteira em delírio hiperativo, agitado, confuso, a partir do momento que ele se insere no programa de exercício, entender que o gasto metabólico dele aumenta, com isso ele vai se cansar mais, vai necessitar mais do descanso e ele consegue regular melhor isso. E o estado inflamatório, né, Débora? É interessante que a gente sabe isso serve tanto como fator de risco como depois para o tratamento, que o estado inflamatório das pessoas que têm melhores níveis de atividade física é menor o estado basal inflamatório do que as pessoas que têm maior sedentarismo, né? Elas têm muito mais nível de estado inflamatório geral. E isso se reflete também quando você está fazendo. Então, a gente já tem pacientes extremamente propensos a um estado inflamatório exacerbado. Então, se eu consigo prescrever exercício, e aí entra em prescrição com dose adequada, com carga, com intensidade, etc., progressiva, a partir do momento que eu consigo fazer isso, os níveis basais de inflamação, se você fizer medida com marcadores inflamatórios especificamente, a gente vai ver que isso cai. Então, a gente está dando um monte de ferramentas para essa redução do delírio, para evitar ou para reduzir o delírio, a partir do momento que a gente faz exercício. E, obviamente, que dentro dos outros benefícios, né, Débora? Dentro dos benefícios específicos de uma prescrição de reabilitação, manutenção de força muscular, adequação da funcionalidade, execução de atividades de vida diária. Então, pensa você, quando você priva o indivíduo de viver a realidade, ele está mais propenso ao delírio, certo? Ir ao banheiro é uma atividade de vida diária simples para quem está fora da UTI e muito complexa para quem está lá dentro. A partir do momento que eu consigo reabilitar e permitir níveis de mobilidade como esse, eu estou tendo uma possibilidade melhor do meu indivíduo não se distanciar dessas atividades de vida diária, mesmo estando internado dentro da UTI. Então, o que a gente ganha do ponto de vista físico e funcional também serve como base para que o indivíduo possa executar atividades que são favoráveis na redução do delírio. Eu acho muito fantástico também quando a gente pensa no exercício na redução do delírio dos pacientes. Agora, uma coisa que acho que vale falar, né? A gente tem falado muito de prescrição, né? Acho que vale comentar que assim, a gente não tem nada sobre isso ainda para delírio, né? Assim, em termos de, por exemplo, que tipo de exercício é melhor, né? Quanto tempo, a gente não tem. Né? Então, o nosso conhecimento é bem geral ainda em relação a mobilizar os pacientes, né? O que eu sugeriria, assim, agora trazendo bem para a prática, né? Talvez a gente descubra isso, né? Com novas pesquisas, enfim, futuro. Mas por enquanto, a minha sugestão, sempre pensando nesse acoplamento, né? Delírio e exercício, é a gente incrementar esses exercícios, assim, incrementar não significa complexo, né? Mas pensar, assim, em coisas que levem a uma necessidade de exercícios, mobilizações de planejamento, né, de coordenação de movimentos, aumentar a propriocepção, né, trazer efeitos de gravidade. A gente já falou aqui em outros episódios, né? Quantas vezes a gente pega um paciente em delírio hipoativo, né, que por muitas vezes as pessoas não querem nem trabalhar com esse paciente, porque ele não responde, tocar, né? nesse E a gente põe ele sentado e esse paciente melhora muito, né, o nível de alerta. Então, o efeito da gravidade por diversas vias do sistema neurológico, né? Se você puder, né, alguma coisa cognitiva, né, algum trabalho cognitivo, se você tiver TO na sua UTI, melhor ainda, né? 1000 vezes melhor. Como você disse do banheiro, né? Não chega a ser uma participação,
Mas, assim, atividades com engajamento, se você puder algum tipo de participação ali na UTI, mesmo que limitado, eu acho que são conceitos básicos, né, de exercício e que deixam esse exercício essa proposta terapêutica mais robusta quando a gente fala em delírio, sabe? Mais do que um exercício analítico de um braço ou uma perna solto, isolado, sabe? E aí isso tem relação com aquilo que a gente falou mais cedo. Você entender que o exercício é fundamental para o combate ao delírio, né? E quando você entende isso, você não prescreve só esse exercício isolado pensando no músculo, pensando na força. Exatamente. Você prescreve também pensando nessas outras coisas. E aí eu queria só trazer também aqui, Débora, acho que é interessante, a gente tem um mnemônico, né, que é o Dr. Dre, né, DRDRE, que é um mnemônico usado para combate ao delírio, e aí o primeiro DR é a resolução da doença, Disease Resolution, né? O que você pode fazer para tratar a doença do indivíduo, isso faz parte do todo na UTI. Depois a gente tem o do próprio delírio, né? Da avaliação e do manejo, etc., e da drug removal, que é remover drogas, e a gente tem o E, que é de environment, que é o ambiente. E aí, dentro do ambiente, quando a gente pensa no que fazer, é tudo isso que você disse agora. É colocar o paciente no ambiente, na participação, no ciclo circadiano, na atividade de vida diária, na situação gravitacional, tudo. Então, olhar para o nosso paciente e promover mobilização não só para mobilizar isoladamente, aleatoriamente, mas promover mobilizações que tenham um objetivo físico e funcional para reabilitar, mas que tenham o objetivo de manter níveis de mobilidade compatíveis com o que aquela pessoa faz normalmente. Então, quando você incorpora o ambiente dentro do seu planejamento terapêutico, isso vai ser muito grandioso. E aí, sugestão, né? A CIF é excelente para ajudar nisso, né? Então, você pegar lá os core sets da CIF para poder avaliar o paciente dentro da UTI, talvez te faça pensar mais em intervenções que sejam voltadas para isso, para esses níveis de mobilidade que são mais condizentes com o que o paciente deveria estar fazendo, com o que ele está sendo privado por causa da internação dele na UTI. E uma coisa legal de evidência, Débora, que também é importante destacar, é que tudo isso junto, Dr. Dre, ABCDF, ICU Liberation, aumenta muito o nível de qualidade do paciente na alta e reduz o delírio. Mas que o exercício isoladamente também já foi estudado como um dos fatores, você citou nas revisões sistemáticas, o exercício, só ele por si só tem um fator impactante, chegando a níveis de até 40% de redução do delírio. Então, se só tiver você nesse barco remando, continue remando nesse barco, porque ele já é extremamente impactante para o paciente. Continue a nadar, como diria Dory. Agora, uma coisa que eu observo na prática, né, por que não continuam a nadar, né? Eu acho que tem por dois que a gente pontos, não está né? nadando? Quando a gente fala de delírio hipoativo, na minha opinião, as pessoas dão uma quebradinha de mão, sabe? Do tipo assim, ele tá tão quietinho. Não, eu fui lá, né? falei, ele não quer. Ele não reagiu muito, então não deu para fazer. E, por outro lado, a gente tem o delírio hiperativo, que aí eu acho que não é uma quebrada de mão, mas é um medo muito grande das pessoas, né? De, ele tá... Nossa, ele tá falando muito, né? Ele tá gritando, e aí eu não vou atender ele tá por causa agitado, disso, desorientado. né? Tá desorientado. E se Uma coisa que eu confunde achei... um pouco, né, Débora? Nos critérios de segurança, o paciente, mas aí a gente está falando de sedado profundamente ou mal sedado. O paciente com rebaixamento do nível de consciência por sedação ou com agitação por sedação inadequada são pacientes que estão listados como contraindicados para mobilização por critérios de segurança. Agora é diferente de delírio hipoativo e hiperativo. Então mostra o quanto o profissional tem que dominar essas avaliações. Eu acho que, assim, o delírio hipoativo, ele não tem absolutamente nenhuma contraindicação, ao meu ver, né? Eu acho que, às vezes, dependendo o quão esse paciente não responde, às vezes não consegue fazer nada mesmo, assim, mas precisa ser aquele paciente que efetivamente não te responde absolutamente nada, né? Enfim.
Agora, o hiperativo, eu acho que a gente tem que tomar cuidado mesmo, mas eu acho que a gente tem que saber separar, né? Eu falei disso no Copat, foi uma pergunta que me fizeram, né? Em relação ao delírio hiperativo e à segurança. Primeiro que eu acho que a gente precisa entender ali o que é essa hiperatividade do paciente, né? Ela está se traduzindo em quê? Porque, assim, tem um monte de paciente que está em delírio hiperativo e que ele grita, 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 né? Quem nunca teve aquele paciente, tá todo mundo passando round, ele tá, né? Tira daqui! Aí a hora que você entra no quarto e você fala com ele, seu fulano, o que eu posso te ajudar? Ele para de gritar, né? Por exemplo, e aí ele começa confusaço, mas a falar em tom mais normal, a ficar calmo e tudo mais. Então, acho que uma coisa é entender que tipo de hiperatividade ele tá, né? Essa hiperatividade, efetivamente, ela é motora. Se ela é motora, ela efetivamente traz risco, né? É uma coisa que eu falei lá quando me perguntaram, que eu acho que a gente precisa avaliar o quanto esse paciente, ele responde no leito ainda, né? Então, por exemplo, se eu vou lá, vou atender esse paciente que está agitado, num delírio hiperativo, e a hora que eu começo a fazer exercício no leito, ele responde super bem. Ele para de gritar, né? Ele fica falando, né? Um monte de coisa. Ah, é porque eu tô na minha casa, você tá vendo meu armário, mas ele já tá Joga num ali tom para mais mim normal, aquilo porque ali. mas ele já tá num tom mais normal, porque ele tá do seu lado, então ele para de gritar, porque tem alguém do lado dele. Você fala, Talvez você soltou ele, ele estava contido, né? Talvez ele estava contido, você soltou, sentou ele na beira do leito e ele começa tipo, não tô mais daquele jeito. E às vezes até antes de sentar na beira do leito, você pode avaliar no leito, né? Então, assim, você pede para ele, faz esse exercício, ele faz direitinho, né? Agora a senhora abaixa a mão, ele abaixa. Agora o senhor põe a perna para cá e volta para cá, ele volta. Aí você começa a perceber que, poxa, tudo bem, ele está agitado na fala, né? Às vezes na conversa, mas assim, ele obedece os meus comandos. Então, ao que parece, eu consigo sentar ele, por exemplo, com uma segurança, porque os movimentos da cama, todos que eu pedi, ele fez. Lógico, é um paciente para ficar em estado de alerta o tempo todo, porque pode ser que a hora que você sente, ele resolva que ele quer levantar, por exemplo, né? E aí a gente tem mais várias estratégias que eu sempre falo para os alunos a respeito disso, né? Então, se é um paciente com delírio hiperativo, por exemplo, você nunca vai dar muito espaço para ele, né? Você nunca vai estar muito longe dele, você nunca vai abrir tanto o ambiente na frente dele, porque é isso, ele pode levantar e sair, você vai abrindo aos poucos, né? Você pode conter ele sem restringir os braços, mas conter com a sua presença, com aonde você coloca a sua mão, enfim. Tem um monte de estratégia, mas é isso. Eu acho que um hiperativo ele não exclui de cara, né? A gente precisa avaliar se essa hiperatividade efetivamente é um risco para o paciente, para a gente, durante a realização do exercício, né? Legal. E a integração, avaliação de consciência com avaliação de delírio, né? Se você faz essa integração, você vai conseguir chegar nessa percepção um pouco mais adequada, né? E talvez até trabalhar com a equipe assim, olha, ele é um paciente que está em delírio, mas tem outras coisas que são pelo nível de agitação, não por causa do delírio, por outros motivos, abstinência, por causa da contenção e etc. Então, será que a gente não tem como manejar algumas coisas para deixar ele, não estou falando que é bom, mas só no delírio, porque aí eu consigo fazer a intervenção mais adequadamente e quebrar esse padrão. Sabe uma coisa que sempre piora o delírio dos pacientes? Bexigoma, né? Paciente que Demais. A dor. joga um ultrassom ali e vê se não é isso, né? Muitas vezes A dor também, né, Débora? A a dor, dor. inclusive, é um ponto de discussão, assim, que os medicamentos, os opioides, principalmente, eles favorecem a presença do delírio. Só que eles também têm o fator analgésico. Então, olha a mesma coisa para o médico, né? Ele tem que avaliar isso. Se a dor existe real e ela foi avaliada quantitativamente, qualitativamente, o uso do opioide tira a dor, reduz o delírio. Então, é muito louco, porque se você usar opioide sem necessidade, você favorece o delírio. Mas se você deixar o indivíduo com dor, você também favorece o delírio. Então, você tem que ter um balanço nisso aí. É tipo isso, o bexigoma deixa o paciente em delírio. A contenção deixa o paciente em delírio. A dor do posicionamento, um paciente que está muito tempo numa posição imóvel tem dor.
Se tem dor, ele vai ter mais delírio. Então a gente tem que colocar tudo isso numa balança para poder intervir. E a mobilização, em boa parte dessas coisas, ajuda. A fisioterapia como um todo ajuda. Agora, eu queria comentar que vou até aqui olhar em a última revisão da Cochrane, inclusive de agosto, agora de 2025, sobre exercício para o tratamento de delírio na UTI, esse é o título dessa revisão. Eles trazem, né, então, mostrando que o exercício tem um poder aí, então, na duração, né, do delírio. E aí, uma coisa que eu achei muito legal dessa revisão é que eles foram atrás de eventos adversos, porque é uma coisa, como a gente estava falando até agora, que por muitas vezes algumas pessoas trazem, né? Ah, o paciente está com delírio, é arriscado fazer exercício com ele. E aí, a gente, obviamente, tem várias revisões sobre evento adverso e mostrando que é muito baixo, mas nessa revisão da Cochrane, eles olharam só para evento adverso na mobilização do delírio, né, em pacientes com delírio. E não teve, com esse, né, não especificamente, já com a delírio encontrado, né? Isso, nessa população. E não tem evento adverso que justifique a gente não mobilizar esses pacientes em delírio a partir do momento que a gente faz essa avaliação e entende que isso é possível. Então, eu achei um dado super interessante, porque é isso, é evento adverso numa população específica, né? E a última coisa que eu queria comentar, só antes da gente acabar, é que a gente precisa, ao invés de parar no delírio como uma barreira, buscar estratégias, né, para superar essa barreira. Então, uma vez que ele já está ali, né, que o paciente já tem esse delírio. Então, por exemplo, delírio hipoativo é muito comum as pessoas falarem, ah, não dá para atender, o paciente não faz o que eu peço, né? E aí eu brinco sempre com os alunos, eu falo, tá, ele não faz o que você pede, mas ele faz o que você precisa que ele faça. E aí tem outras maneiras dele fazer para além do pedir, né? Então, eu sempre falo, esgotou todas as possibilidades? Você Eles falam, induz quais ele, possibilidades? Né? Quais possibilidades, né? E aí eu sempre falo, o pedir um exercício é uma possibilidade, que é uma via de estímulo, que é a via verbal. Mas existem várias outras vias de estímulo pela qual eu consigo fazer o paciente fazer um exercício, né? Então, eu tenho uma discussão com eles que é a sistematização de estratégias para fazer movimento, para fazer exercício em pacientes com delírio. Então, eu só queria lembrar que a gente, como fisioterapeuta, a gente devia conhecer, né, essas vias de estímulo para o movimento, para a gente não ficar esbarrando assim e usando isso como desculpa do tipo, o paciente não. Eu peço para ele, levanta o braço, ele não faz, logo eu não atendo, logo ele fica sem o processo de reabilitação dele. Existem outras formas, né? Exato, muito legal. Bom, eu acho que é pegar tudo isso e botar na prática, né, Débora? E entender que toda vez que um paciente é colocado para mobilizar, você, além dos ganhos físicos e funcionais, você está trabalhando prevenção, redução do diagnóstico e diminuição do tempo do delírio, você está ajudando essas pessoas, você está ajudando no momento e posteriormente no que isso causa para os pacientes depois da alta da UTI. Então, pensar nisso toda vez que for mobilizar e pensar nisso toda vez que você não mobilizar. A sensação da responsabilização, ela é muito importante para você entender. Tem, não sei se você vai usar como dica aqui, né, mas tem um episódio de um podcast do Dr. Wes Ellis, e ele fala sobre a culpa, né, do que é a culpa de você, durante muito tempo, tomar decisões dentro da UTI como profissional que levam ao delírio. Então, a gente tem que carregar a culpa disso, porque é isso que transforma a nossa forma de agir. E ele fala até, né, eu gosto de uma parte que ele fala assim, só não faz nada para o delírio quem não conhece os prejuízos do delírio, porque se você sabe os prejuízos do delírio, é impossível você não querer fazer alguma coisa por aquele paciente, né? Então, acho que é bem isso. A gente vai mandar esse podcast para quem está na nossa comunidade, então, de novo, se você não está lá, se inscreve, entra lá na nossa Linktree, que aí a gente vai mandar esse link esse mês com esse episódio. É um episódio muito legal, é muito gostoso de ouvi-lo falar, né? E eu queria dar uma dica que eu dei há muito tempo atrás aqui também, e eu queria dar de novo, que é o livro Mortais, né? É um livro que me marcou muito, assim, na época do Covid, quando eu li. É um livro que fala um pouco sobre
sobre a população idosa, um pouco sobre cuidados paliativos, enfim, mas eu acho que é um livro que traz um pouco desse olhar assim diferenciado para o humano, né, para como a gente pode abordar algumas populações mais específicas nesse sentido. Legal. A minha dica de hoje, eu também acho que eu já dei em algum momento, é o livro do Dr. Wes Eley, né, que fala tanto sobre delírio, que é o livro Every Deep Drawn Breath. É um livro super bacana que ele conta histórias de pacientes que ele teve a oportunidade de tratar e a maioria está conectado com isso que a gente vem falando aqui, né? Então, vale a pena a leitura. Bom, obrigado, Débora, por estarmos aqui até o final desse episódio. Obrigado quem está nos acompanhando. Procure a gente lá no Instagram, Sancler Bernardes, Movimento _ UTI, UTI Informe Ação. E a gente Marca a se encontra aqui no gente próximo episódio. se você assistiu, gostou do tema, do que a Exato. gente trouxe aqui. O pessoal tem Marca a feito gente lá muito para isso e é muito compartilhar. legal para a gente saber. E eu estou percebendo que a gente tem frequentado muitas academias. Eu frequento muito mais as academias no podcast do que como eu Pelo mesmo na academia. podcast. Isso aí. Muito bom, pessoal. Até a semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.